Freire Gomes a liderar um movimento golpista. Indago. O senhor tem conhecimento desse movimento? O senhor foi um dos articuladores desse movimento, general? De maneira nenhuma. Se eu tivesse sido articulador, eu diria aqui. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foram ações completamente descoordenadas, quer dizer, aquilo não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Então, eu acho que era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado, mas tudo bem. O senhor acha que se tivesse tido lideranças à altura, o golpe teria prosperado? Não, eu não acho que teria prosperado. Eu acho que ele teria condições de acontecer se tivesse sido planejado, se tivesse tido... Isso é no mundo inteiro. Nós verificamos no mundo inteiro, vez por outra, acontece essa história de golpe, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. Mas é um processo que não é assim, sair para a rua e vamos dar um golpe. Não é assim, ainda mais num país como o Brasil, com a extensão territorial, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é brincadeira, nem 220 milhões de habitantes é brincadeira para se conduzir uma ação dessa magnitude. Então, eu acho que a gente precisa moderar um pouco a utilização desse termo. General, é público e notório que grande parte de militares de altas patentes eram partidários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de alguma reunião dos comandantes das 3 Forças Armadas para apoiar o plano de poder do ex-presidente, com o fechamento do STF, prisão do ministro Alexandre de Moraes, fechamento do Congresso Nacional e deposição do presidente eleito da mesma forma que ocorreu em 64? O senhor tem conhecimento disso? Não, jamais participei de reunião desse tipo, o presidente também não participou. Ele estabeleceu uma diretriz e seguiu rigorosamente o que ele tinha estabelecido, que era jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, essas outras narrativas são fantasiosas, elas não aconteceram em momento nenhum e podem esquecer, isso não aconteceu. General Augusto Heleno, como disse acima, o senhor era um dos ministros mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ter grande influência no Exército Brasileiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, também fazia parte do núcleo duro do governo Bolsonaro. Comandava um ministério estratégico, como o do senhor, tendo sobre sua batuta a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a simpatia de grande parte das polícias estaduais. Em busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta, que é uma proposta de decreto antes da publicação para que o então presidente Jair Bolsonaro instaurasse um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O objetivo da ação era reverter o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em que o presidente Lula foi o vencedor. O senhor esteve em alguma reunião com o ex-presidente, com autoridades militares e com o ex-ministro Anderson Torres para tais fins? O senhor sabe quem redigiu aquele esdrúxulo documento? O senhor teve contato com a tal minuta? Não sei, não tenho a menor ideia de quem tenha redigido esse documento, jamais vi esse documento, jamais participei de reuniões com o presidente e não acredito que ele tenha participado, que tratasse desse assunto. Também esse documento é um documento apócrifo,
pelo que eu sei, pelo que li na imprensa, é um documento apócrifo que fazia algumas conjecturas que nunca foram consideradas, porque era um documento sem credibilidade, sem uma construção que pudesse ser respeitada e colocada em execução. Então, eu acho que esse documento, tanto é que ficou exposto na casa, pelo que li também na reportagem, ficou exposto na casa do ministro Anderson Torres, que era um homem extremamente leal ao presidente e preparado. Eu gosto muito dele, e foi uma página ruim da vida dele esse acontecimento desse tal documento. Mas nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido nada sobre esse documento. Mas foi encontrado na casa dele. Sim, é lógico que ele pode ter recebido isso de alguém, mas tanto não levou a sério que deixou o documento lá na casa dele, viajou, o documento ficou lá, ele nunca podia esperar que fosse ter uma busca e apreensão na casa dele, o documento era tão secreto que estava lá exposto. Então, não era um documento que merecesse todo esse cuidado. General, o senhor conhece o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes? Conheço, tive vários contatos com o ministro. Você teve vários contatos com ele? Não na presidência, eu já tinha contato com ele antes, né? Porque na época dos Jogos Mundiais Militares, ele esteve, inclusive, eu na época trabalhava no Comitê Olímpico Brasileiro e tive contato com o ministro Nardes, tenho um bom relacionamento com ele. General, tendo em vista que o senhor conhece ele, eu vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Em áudio divulgado em um grupo de WhatsApp de representantes do agronegócio em novembro de 2022, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, afirma que está acontecendo um momento muito forte nas casernas, no Brasil, alegando ter informações, mas sem poder entrar em detalhes, ele garante que é questão de horas, dia, no máximo uma semana, 2 talvez, menos do que isso, para um desenlace bastante forte da nação, de consequências imprevisíveis. Em outro trecho do áudio, o ministro diz que esteve com o time de Bolsonaro na última semana, sem especificar, no entanto, se o atual mandatário esteve presente na reunião. Segundo ele, Bolsonaro, PL, que se recuperava de uma ferida na perna, em breve estaria recuperado e pronto para enfrentar o que vai acontecer no país. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Augusto Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Augusto Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor faz parte desse time, mas antes da sua resposta eu vou pedir para passar o áudio do ministro Augusto Nardes aqui no nosso telão, por favor. Como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Eu vou
repetir a pergunta para o senhor. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor fazia parte desse time? O senhor, general, faz parte desse time, alegado aqui pelo Augusto Nardes? Não, eu realmente, o que o ministro conta aí, e nada do que ele fala aconteceu, então já é uma história meio fantasiosa. Eu nunca conversei com o ministro Nardes sobre esses assuntos. E não me lembro, posso não ter presenciado, eu tinha um acesso permanente ao gabinete do presidente, conversava com ele, sempre fui extremamente leal, continuo a ser, né? E acho que é dever de um ministro de Estado ser um ser político. Mas eu era um ser político. Agora, os que me cercavam, não. Essa história de time do Bolsonaro, pô, todos os presidentes da República, eu trabalhei diretamente com 3, tem uma equipe que é mais próxima dele, em que ele confia, em que ele pode tratar de determinados assuntos que são mais reservados. Mas essa história de time não é time, é uma equipe que trabalha pelo sucesso do país, pelo sucesso do governo, e o presidente Bolsonaro também tinha esse time. Eu tinha muito orgulho se chamarem isso de time. Eu tenho muito orgulho de ter sido diretamente ligado a ele, ter sido muito fiel a ele como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é uma instituição muito importante, e acho que essas outras fantasias aí não colam, porque não tem consistência, são histórias sem consistência. Tudo que ele falou aí não aconteceu nada, nada disso, daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, daqui a uma semana, nada disso aconteceu. Então, é uma história pouco... Pelo que o senhor está falando, esse